Olá, gente, tudo bem? Então, Rangel por aqui. Eu vou, como combinado, fazer exercícios da apostila para a gente ter uma fixação maior do assunto que a gente tem falado, né, que a gente tem visto normalmente. Então, vamos começar com o capítulo 11, como combinado, tá bom? Deixa eu partilhar aqui a tela e a gente começa a fazer aqui rapidinho. Vamos lá. Deixa eu só tirar a frase de compartilhamento, está na frente, atrapalhando aqui. Vamos lá. Questão 1. Um dos conceitos utilizados para a compreensão de genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo, tanto em condição homozigótica quanto em condição heterozigótica, é causada por um gene. Então, olha só, você tem um alelo, o alelo azão, e ele vai gerar uma característica para você, tanto em condição de homozigose quanto em condição de heterozigose. Só repetir aqui bonitinho para ficar bacana. Tá aqui. O alelo A. Então, o alelo A pode aparecer ou em homozigose ou em heterozigose. E digamos que dessas duas formas, esses dois genótipos, ele se refira a um fenótipo seu. Vou aqui à toa. Ele refere-se a um fenótipo seu. Se tanto em homozigose quanto em heterozigose o fenótipo apareceu, é porque esse alelo é o alelo dominante. Porque se fosse outro alelo, fosse o alelo recessivo, o azinho também aparece em homozigose, em heterozigose. Porém, ele só expressa o fenótipo dele em homozigose. Então, o alelo que aparece tanto em homozigose como em heterozigose, a característica fenotípica que aparece nos dois é o alelo dominante. Por isso, essa questão 1, gabarito correto, letra B, dominante. Perfeito? Vamos lá, dando sequência. Está aparecendo para outras telas aqui, está manchando outra tela, mas vamos lá, vamos acertar. Questão 2. A probabilidade de um casal ter 2 filhos de sexo masculino e a probabilidade desse mesmo casal ter 2 filhos, sendo um do sexo masculino e um do sexo feminino, são respectivamente, são 2 perguntas, né? Primeiro, qual é a chance de um casal ter 2 filhos do sexo masculino? Primeira parte da pergunta. Vamos responder essa. Então, olha só. Tem que ser sexo masculino e sexo masculino. Então, ele quer 2 coisas juntas ao mesmo tempo. Uma probabilidade e a outra. A chance de nascer um menino é uma chance em 2. Pode nascer menino ou menina. Só que quero só menino. Então, é uma chance de ser menino em 2 possibilidades. Ser menino ou menina. O meio, a probabilidade de nascer homem como filho desse casal. Para o próximo filho, qual é a chance de nascer homem também? De novo, o meio. Menino em 2 possibilidades. Uma de ser homem, outra de ser mulher. O meio também. Agora, como é que eu junto essas probabilidades? O que esse E significa para mim? Esse E nos mostra a chamada regra do E. Como assim regra do E? A regra do E é uma regra de probabilidade que vai ser bastante aplicada em genética. Quando você tem uma probabilidade e a outra, você vai multiplicar essas probabilidades. Então, essa regra do E diz que quando você tem uma proporção que você quer, uma probabilidade que você quer, e outra que tem que aparecer ao mesmo tempo, então, a regra do E, você multiplica as probabilidades em si. E multiplicar a fração é a coisa mais fácil do mundo, né? Por quê? Porque você multiplica os numeradores, 1 vezes 1 dá 1, e multiplica os denominadores, 2 vezes 2, 4. 1/4 é a chance desse casal ter um par de meninos, 2 filhos de sexo masculino, ao mesmo tempo. Beleza? Então, 1/4, a primeira parte da nossa resposta. Já dá para descartar a letra B, já dá para descartar a letra C, né? Vamos para o que sobrou, ou A ou D. Agora, o que ele quer é o seguinte, a probabilidade desse mesmo casal ter 2 filhos, sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Então, vamos lá. Sexo masculino e sexo feminino. Sexo masculino, 1/2. Sexo feminino, 1/2. Não é uma coisa e a outra? Se é uma coisa e a outra, a regra do E, que a gente faz? Multiplica as probabilidades, certo? 1/2 vezes 1/2, já vimos na questão de cima, aí fazendo a parte de cima da continha, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Tudo bem? 1/4, a probabilidade desse. Ah, já chegamos à solução então. Então é 1/4 e 1/4, gabarito correto, letra A. Não, não é. Vou explicar por que não é. Olha só.
Deixa eu só mudar a cor da caneta. Eu falei a probabilidade de nascer um filho do sexo masculino e uma filha do sexo feminino, né? Só que para nascer menino e menina, tem que ser nessa ordem ou pode ser também primeiro nasce uma menina e depois nasce o menino? Um casal pode ser menino e menina ou menina e menino. Pode ser uma coisa e a outra ou a outra coisa e a uma. Menino e menina e menino. Então, se eu pegar agora essa probabilidade, chance de nascer menina, 1/2. Chance de nascer menino, 1/2. Como é uma coisa e a outra, multiplicamos as probabilidades, certo? 1/2 vezes 1/2. Deixa eu colocar para baixo para ficar melhor para mim e ficar mais fácil de vocês visualizarem também. Ó, vou até mudar de cor de caneta para ficar mais bonitinho na visualização. 1/2 vezes 1/2, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Aqui é a mesma coisa. 1/2 vezes 1/2, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Só que agora a história é diferente. O que é diferente? Agora não tem mais uma coisa e a outra. Eu tenho uma coisa ou a outra. Então, ao invés de eu usar a regra do E, eu vou usar uma outra regra aqui nessa questão. Eu vou usar a regra também da probabilidade, chamada de regra do ou. Regra do ou. Na regra do E, eu multiplicava as probabilidades, certo? 1/2 vezes 1/2, e aí vai. Na regra do ou, nós somamos as probabilidades. Então, você vai somar 1/4 com 1/4. A chance de dar essa probabilidade ou essa. Menino e menina ou menina e menino. Então, é uma coisa ou a outra. Somar probabilidades com numeradores iguais é mole. É porque é só repetir, com denominadores iguais é mole. É só repetir o denominador, como é os 2 sobre 4. Repetir o 4 aqui. 1 mais 1, 2. 2/4 ou 1/2. Então, como eu falei para vocês, olha lá. 1/4 de nascer menino e menino, e 1/2 de nascer menino e menina ou menina e menino. Nascer um filho de sexo masculino e um filho de sexo feminino. Por isso, para essa questão número 2, gabarito correto é a letra D de dado, não é a letra A. Deu para entender? Fechado aí, bonitinho? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 3. Observe a ilustração a seguir, que indica o genótipo de uma característica monogênica. Monogênica, sim, um gene só. Quando a gente fala de monogênica, é porque do gene, um gene só vai ser estudado por vez. Como já está aparecendo aqui do lado da figura, só tem o gene A. Por mais que tenha os dois alelos, o alelo dominante e o recessivo, é só o gene A que está sendo levado em conta aqui no meio do caminho. Tá legal? Então vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu só tirar meu eco aqui junto para a gente seguir. Vamos ver aqui já rapidinho como é que faz. Ó. Observe a ilustração a seguir, que indica o genótipo de uma característica monogênica mendeliana em um indivíduo. Está aqui a figura, né? Moça, eu queria umas atu bem de biológicas. Tá ok. Mas bem de biológicas mesmo. Tá bom. O que ele fez? Fez azonzinho. Azonzinho quer dizer que você, moça, é heterozigota. Heterozigota. Você possui par de genes diferentes, né? Você é híbrida. Híbrida ou heterozigota, porque você tem um alelo azão e um alelo azinho. Isso caracteriza a heterozigose. Legal? Com relação ao que aparece na ilustração, é correto afirmar que, letra A, o indivíduo é heterozigoto para característica monogênica. Sim, acabamos de ver isso, né? E pode formar 50% dos gametas azão e 50% dos gametas azinho. Será que é isso mesmo? Quando o indivíduo é azão-azinho, o azão é dominante sobre o azinho, certo? O azão é dominante, mas essa dominância só aparece quando os dois genes estão juntos, quando a azão está junto do azinho. Então, por exemplo, na hora de formar gametas, esse pai pode mandar para o filho ou azão ou azinho, porque tem os dois. Só que qual é a probabilidade de mandar azão? A probabilidade de mandar azão é 50%. Qual é a probabilidade de mandar azinho? A probabilidade de mandar azinho é 50%. O Rangel, mas o azão não domina azinho? Domina, quando estão juntos. Mas na hora de formar gameta, na hora de ocorrer a meiose que forma gametas nos indivíduos, você tem a mesma chance de mandar azão ou azinho para o seu filho. 50% de chance para cada um deles, certo? Então a chance de mandar azão 50%, a chance de mandar azinho 50%. Assim, letra A perfeita, né? Isso aqui é a base, gente, da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é a lei da distribuição igual.
ou lei da segregação igual. A chance de você mandar um alelo para o seu filho é exatamente a mesma de mandar outro alelo para o seu filho. Então, lei da distribuição igual. Primeira lei de Mendel. O que corrobora a ideia da letra A. O indivíduo é heterozigoto para característica monogênica. Sim, azão azinho é heterozigoto. E pode formar 50% de gametas azão, 50% de gametas azinho. Letra A já respondeu a questão. Erro da B. Caso esse indivíduo tenha um filho gerado com outra pessoa de igual genótipo, a probabilidade do filho ser heterozigoto é 25%. Vamos colocar aqui, depois a gente apaga? Então, peguei esse indivíduo e vou fazer o cruzamento com alguém de mesmo genótipo, como diz a opção B. Faz-se o quadrinho de Punnett, quadro de Punnett ou joguinho da velha, fala como você achar melhor, e bota os gametas que os pais podem mandar no quadrinho, né? Azão que a mãe pode mandar para o filho, azinho que a mãe pode mandar para o filho. Azão que o pai pode mandar para o filho, azinho que a mãe pode mandar para o filho. Esse espaço nunca é utilizado, tá bom? Como é que fica aqui os filhos? Ó? Azão do pai, azão da mãe, azão do pai, azinho da mãe. Azão da mãe, azinho do pai, azinho da mãe, azinho do pai. Qual é a chance de ser heterozigoto? São duas chances. Duas em quantos possíveis? Duas em quatro possíveis. Então, a probabilidade de nascer uma criança heterozigota é de 50% ou 2/4. A letra B fala que era de 25% ou 1/4. Está errado, não serve a letra B, então vamos descartar. Tá legal? Deixa eu apagar aqui para ver o erro da letra C. Cheio de detalhezinho para apagar. Pronto. Vamos lá, letra C. Esse indivíduo é um exemplo de expressão de uma característica recessiva. Não, porque como ele é azão azinho, o azão determina uma característica dominante, né? Portanto, não é uma característica recessiva. Letra C já está errada mesmo, não precisa nem parar muito para falar sobre isso. Letra D. 4 células haploides serão formadas na proporção de 1:2:1 ao final da meiose 2 desse indivíduo. Ao final da meiose 2, você vai formar células contendo azão e azinho, na proporção de 1:1. Para cada um azão, um azinho. Então, 1:2:1 não é a proporção correta. Falso também. E letra E. As letras que representam alelos para características diferentes e ocupam locos diferentes nos cromossomos homólogos. Olha só, gente. Loco é o local no cromossomo onde o gene se encontra. Se você tem um gene com alelo azão nessa parte do cromossomo que veio da sua mãe para você, no cromossomo que veio do seu pai para você, vai ter uma cópia desse gene azão também, que pode ser dominante ou recessiva, pode ser um azinho aqui ou podia ser um azão, mas sempre no mesmo lugar, não em locos diferentes, como diz a letra E. Por isso, errada a letra E também. Beleza? Para a questão 3, gabarito correto, letra A de amor. Legal? Vamos para 4. Eu estou fazendo direto e rápido assim, porque como você está assistindo isso por vídeo, você pode pausar, voltar e rever quantas vezes você quiser. Tá? Então vamos lá. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos de herança genética observando algumas características de plantas de ervilha, como produção de semente lisa, dominante e rugosa recessiva. Eu sempre gosto de colocar esses dados no papel para poder entender melhor. Se a semente é lisa ou rugosa, eu estou analisando a textura da semente. Ou ela é lisa ou ela é rugosa. Textura. Em relação à textura, a semente ou é lisa, é risão. Por que é risão, Rangel? Porque é dominante. Então, letra maiúscula, né? Ou é rugosa, é risinho. Porque é risinho, Rangel, porque é a característica recessiva. E aí a letra é minúscula, certo? E por que R e não A? Porque nós costumamos usar em genética a inicial da característica recessiva. Então, por isso que o rugosa, né, começado com R, é que deu a inicial para esse processo ser analisado. Tá legal? Sempre lembrando, então, que a ervilha lisa vai ter genótipos Rzão, ou Rzinho. E a ervilha rugosa vai ter como único genótipo possível Rzinho. Tá legal? A característica é determinada por um par de alelos com dominância completa, ou seja, o Rzão domina o Rzinho. Esse símbolo de maior é para mostrar uma dominância completa. Quando eles estão juntos, o Rzão prevalece. Ó. Rzinho tem característica lisa do gene Rzão. Ele prevalece porque ele é dominante. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores
que mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipo, de plantas híbridas, resultantes do cruzamento de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. O que ele quis dizer nesse texto? Mendel, ao cruzar as plantas, buscou sempre plantas puras. Como assim? Pegar a planta lisa, que quando cruzada entre si, só daria origem à planta lisa. Pegar a planta rugosa, que quando cruzada entre si, só daria origem à planta rugosa. Então, essa lisa cruzada com ela mesma, só dá lisa. Essa rugosa cruzada com ela mesma, só dá rugosa. Daí a pureza que ele chamou no meio do processo. Só que ao cruzar a ervilha lisa com a rugosa, só nascem ervilhas lisas. Por que isso, Angel? Olha só, a ervilha lisa pura, na verdade, ela é homozigótica. Só dá ervilha lisa nesse cruzamento, por quê? Porque ela é R-zão, R-zão. E se eu cruzar dois indivíduos R-zão entre si, ó, vou fazer aqui no cantinho para não atrapalhar. R-zão, R-zão com R-zão, R-zão, 100% dos filhos nascem R-zão, R-zão. Liso também. Por isso, puro. Toda vez que eu cruzar R-zão, R-zão com ele mesmo, só dá R-zão, R-zão. Só dá liso, puro. E para ser rugosa pura, Rzinho, Rzinho. Então, os filhos vão ser Rzão do pai, Rzinho da mãe. A característica lisa tem o gene para característica rugosa, mas ele não se expressa. Foi o que ele falou aqui no enunciado agora. Tá legal? A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizados por Mendel, ocorre em plantas. Se eu pegar essa ervilha lisa, filha de ervilhas puras, e cruzar com ela mesma, fizer uma autofecundação, o que eu vou notar? Nesse cruzamento, ó, joguinho da velha, quadrinho de Punnett, Rzão da planta mãe, Rzinho da planta mãe, Rzão da planta pai, Rzinho da planta pai. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Tá aqui, beleza? Então, tem essas características aí expressas. Essa ervilha é lisa, essa também e essa aqui é rugosa. Ou seja, nós temos 3/4 de ervilhas lisas para 1/4 de ervilhas rugosas. Ao cruzar plantas heterozigóticas entre si, eu consigo mostrar que, mesmo elas sendo lisas, o gene para a característica rugosa estava presente nela. Tá legal? Como a ervilha lisa heterozigótica também é chamada como híbrida, o cruzamento entre híbridas é que mostra para a gente o resultado em si. Se é o cruzamento entre híbridas, você já pode descartar a letra C, a letra D e a letra E, porque não são linhagens puras, são linhagens híbridas, tá? Híbridas de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas, não produzem tanto lisas como rugosas. Essa letra A não serve. Híbridas de fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e rugosas. Agora sim. Então, letra B responde a nossa questão. Deixa eu ver aqui que o barulhinho que ele fez me deixou um pouco intrigado. Vamos ver se ele deu algum problema na gravação. Eu ainda estou aqui sim. Continua a chamada. Não me abandona, não. Vamos lá, gente. Vamos voltar a apresentar aqui para a gente continuar. Vamos para a questão de número 5 agora. Questão 5. O albinismo é caracterizado pela ausência de pigmentos da pele e pelas estruturas epidérmicas, em função da incapacidade da produção de melanina. O gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima que catalisa a síntese da melanina. Então, o recessivo faz a pessoa não produzir melanina. Essa pessoa que não produz melanina, ela é albina. Não produz melanina. Essa pessoa é albina. O gene dominante, o alelo dominante, é o que a pessoa produz melanina. Se ela produz melanina, ela não é albina, mas vamos nos habituar, porque as questões mais antigas ainda chamam essa pessoa de normal, tá? A albina é anormal? Não, tem um fenótipo diferente, né? Mas aparece como normal e albino na prova, vamos acostumar com isso aí. Considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação de pele normal, então eu tenho um homem com pigmentação de pele normal e uma mulher de pigmentação de pele normal. Os dois com pigmentação de pele normal. Sendo ele filho de um pai normal homozigoto e uma mãe albina, então a mãe dele é albina. O pai hétero homozigota, né?
E a filha, ela é filha de um pai albino e uma mãe homozigota. Então, ela é filha de um pai albino. Na verdade, só a mãe dele e o pai dela me importam. Por quê? Porque eu consigo definir o genótipo deles. Como assim? Deixa eu te mostrar aqui para ficar mais fácil. Se ele é normal, ele é ou azão ou azão. Como eu não sei o que ele é, eu boto azão, traço. Se ela é normal, ela é ou azão ou azão. Eu boto azão, traço. A mãe dele é albina, azinho, que só tem esse genótipo possível para o albinismo. Para ser normal, pode ser ou azão ou azão. Está aqui em cima. Como ela é azinho, só pode mandar azinho para o filho. O filho é azão. Beleza? O pai dela também é albino. Só pode mandar azinho para ela. Então ela também é azão. Descobrimos o genótipo do casal, né? Vamos lá. É correto afirmar que a probabilidade do casal ter uma filha albina, quero duas coisas, tá? Quero menina, e essa menina tem que ser albina. Olha a regrinha do E aí de novo. Então vamos promover o cruzamento dentre os pais, ou seja, o casal. Azão dele, azinho dele, azão dela, azinho dela. Azinho, azão com azinho com azinho. Qual é a chance dela nascer albina, então? A chance de nascer albina é de 1/2. 1/2, ó. Falei rápido demais, vamos com calma. A chance dela ser albina, então, é 1 em 4 possibilidades. 1/4. 1/2 é a chance dela ser menina. Menina, 1/2, albina, 1/4. Como é a regra do E, vez, multiplica a probabilidade. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 4 dá 8. 1/8, então, responde a nossa questão. Gabarito correto para a questão de número 5, letra A de amor. Eu tomando uma surra aqui para botar a cor na caneta. Ok? Letra A de amor. 1/8, então, questão 5. Fechado? Vamos lá. Questão 6, essa é de análise mais direta. Analise a alternativa que preenche corretamente as lacunas das definições a seguir. Primeiro, é um conjunto de toda a informação genética do organismo. O conjunto de todos os genes que nós temos no corpo formam o nosso genoma. O genoma humano é o conjunto de genes que aparece no organismo humano. O proteoma humano é o conjunto de proteínas que aparecem na espécie humana, por exemplo. Tá? Então, genoma, conjunto de genes do indivíduo, todos os genes do indivíduo. Proteoma, conjunto de todas as proteínas do indivíduo. Então, genoma, item 1. Já posso descartar letra A e C. Ficamos com a dúvida entre a B e a letra D. Número 2 aqui, ó. É um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. O pedacinho do DNA que dá origem, que dá informação para a formação de proteínas, se chama gene. Então, no item 2, já temos gene. Se 2 é gene e 1 genoma, já não tem nem dúvida, né? Já ficamos aqui com a letra B como correta. Mas vamos só confirmar os outros aqui para ver se está tudo certinho. É a constituição de alelos que o indivíduo possui em um determinado locus gênico. Ou seja, o par de alelos que tem em um locus do mesmo cromossomo. Se você é azinho ou azinho. Qual o nome disso? O nome disso é genótipo. O genótipo é se você é azão, ou se você é azinho, ou se você é azinho. São os genótipos possíveis para o GNA, certo? Então, essa constituição de alelos que estão no mesmo locus gênico forma o genótipo do indivíduo. E número 4 é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativo a uma sequência codificadora de DNA. Gente, aquela tabela grandona que a gente estuda quando fala de tradução, tradução é a transformação, a formação de proteínas a partir de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro nada mais é do que um conjunto de nucleotídeos, né? A, U, G, C, tá? Estou inventando aqui uma ordem aleatória. Acabei de inventar essa ordem aqui aleatória. Esse RNA mensageiro, ele vai para o ribossomo ser traduzido. E a tradução ocorre como? Com a leitura de trincas de nucleotídeo, o códon, que vai gerar um aminoácido lá no ribossomo. Vai ser colocado um aminoácido referente a esse códon no ribossomo. A relação entre códons e aminoácidos se chama código genético. Então, é essa relação que a número 4 está falando. A relação que envolve a paridade entre códons e aminoácidos para a formação
de um polipeptídeo para a formação de uma proteína. Então, o número 4 aqui, código genético, responde ele. Então, 1 genoma, 2 gene, 3 genótipo, 4 código genético. Letra B de bola responde o número 6 mesmo. Tá bom? Número 6, fechado aí pra gente. Vamos para a próxima. Genes zigóticos são expressos durante o desenvolvimento embrionário. Então, se o gene é zigótico, durante o desenvolvimento do embrião, ele se expressa e ele começa a funcionar. Em moscas de Drosophila melanogaster, aquela mosca chata da banana, existe um gene zigótico que é letal em homozigose recessiva. Então, quando a mosca tem esse gene homozigoto recessivo, ela ainda no desenvolvimento embrionário, ela morre, porque ele é um gene letal. Então, ao invés de gerar uma característica, ele mata o ser. Ele é letal quando aparece em homozigose recessiva. O azão e o azão-azinho vão dar origem a características normais. Agora, o azinho é letal. Um cruzamento entre moscas heterozigotas para o gene zigótico letal gerou 120 moscas adultas. Então, ao cruzar moscas heterozigotas para a característica letal que falou, geraram 120 mosquinhas adultas. Tá bom? Dentre as 120 moscas adultas, o número esperado de heterozigotas é de quantas são azão-azinho dessas 120? Bem, vamos fazer o quadrinho de Punnett para ver o cruzamento. Azão do pai, azinho do pai, azão da mãe, azinho da mãe, azão, azinho, azinho. Não esquece, azinho é letal, então não chega nem a nascer. Eu vou descartar esse cara, porque nem nascer ele vai nascer. Dos 120 nascidos, ou nasceram azão, ou azinho, tá vendo? E a probabilidade de nascer azinho qual é? A probabilidade de nascer azinho são 2 chances em 3 possíveis. 2/3. Pô, Rangel, não entendi. Por que não 2/4? Porque ele não pode ser azinho. O azinho é letal. O azinho não chega nem a nascer. Então, são 2 azinho em 1, 2, 3 possíveis. 2/3 é a chance de ser azinho. Tá? Então, 2/3 de azinho no meio do caminho. Só que esses 2/3 são 2/3 de 120. 2/3 de 120. Como eu tenho uma preposição no meio da expressão matemática, eu substituo a preposição pelo sinal de vez. Então, são 120 vezes 2/3. Vamos simplificar. 120 por 3 dá 40. 40 vezes 2, 80. Então, 80 moscas que nasceram daquelas 120 vão ser heterozigotas. 80 moscas vão ser azão-azinho. Azão-azinho, 80, gabarito correto. Letra D de dado. Beleza? Deixa eu ver se está tudo bem lá com a minha gravação, para não ficar perdido com vocês aqui depois. Está tudo tranquilinho até agora. Dá um oizinho aqui para ele não esquecer de mim. E vamos voltar. Vamos fazer a questão de número 8 agora. Vamos lá. Questão 8. O conjunto de fenótipos possíveis a partir de determinado genótipo, sob diferentes condições ambientais, é denominado. Essa questão aí confunde muita gente que já estudou sobre isso. Explicar o porquê. Você tem um conjunto de fenótipos possíveis a partir de determinado genótipo. Então, vamos dizer que a pessoa seja azão-azinho. O genótipo é esse. Azão-azinho dá uma característica X, Y ou Z. Ué, Rangel, mas não foi o que a gente aprendeu até agora. Realmente não foi. O que a gente vê normalmente quando o indivíduo é azão-azão ou azão-azinho, ele tem uma característica X qualquer. E essa característica é dominante. Quando o indivíduo é azinho-azinho, ele tem uma característica Y. E essa característica é recessiva. Foi isso que a gente viu até agora, certo? Mas olha o que acontece. Às vezes, um certo genótipo, em diferentes condições ambientais, gera fenótipos diferentes. O fenótipo está sendo explorado diretamente pela condição ambiental. Por mais que o genótipo seja o mesmo, em condições ambientais diferentes, por exemplo, vamos dizer que no caso do X, teve um dia quente. No caso do Y, teve um dia com chuva. Quente
Y, chuva. Z, frio. 3 condições ambientais diferentes. E aí cada condição ambiental fez uma expressão de gene diferente. Quando você tem um genótipo expressando características diferentes por conta da ação do ambiente, nós dizemos que está acontecendo uma norma de reação. A norma de reação significa que o mesmo genótipo pode expressar a característica de forma diferente de acordo com a influência do ambiente. O ambiente influenciando sobre o ser vivo acaba expressando características diferentes. O nome desse processo, norma de reação. Por isso, para 8, gabarito correto, letra E. Fechado? Vamos lá. 9. O albinismo é um distúrbio hereditário caracterizado por uma distorção na produção de melanina, pigmento que atua na proteção da pele contra raios solares. É determinado por um gene autossômico recessivo. Já falamos disso aqui hoje mais de uma vez. Albinismo é uma das poucas doenças genéticas que você tem que saber o padrão de herança, tá? A questão nesse caso falou, mas a maioria não fala. Então não esquece, albinismo é recessivo. Ele é autossômico. O que é autossômico mesmo? Aquilo que não está ligado ao gênero, não tem a ver com ser macho ou fêmea, tem a ver com ser humano, ser da espécie. Albino pode ser mulher ou homem, tanto faz. Então não tem a ver com ser macho ou fêmea, tem a ver com ser humano, tá? O azão é um indivíduo normal. O azão também. Os dois são normais. O azinho que é albino, porque é o gene recessivo, onde a característica é expressa. No caso, não tem a enzima que vai fazer a característica expressa. Pessoas albinas apresentam o genótipo azinho, enquanto as não albinas apresentam azão ou azão. Acabei de falar antes, né? Dei spoiler. Maria não é albina. Maria não é albina, então ela é azão alguma coisa. Eu não sei se ela é azão ou azão. Vou deixar azão traço, porque eu não sei como é que ela é, tá? Porém, seu pai é. O pai da Maria é albino. Se o pai da Maria é albino, ele é azinho. Só pode mandar azinho para Maria. Maria é azão. Tá legal? Maria é casada com João, que também não é albino. Azão traço, ele não é albino. Mas a mãe dele é. A mãe do João é albina. Se a mãe do João é albina, ela é azinho. Tá legal? Deixa eu ler tudo de novo com calma. Maria não é albina, porém seu pai é. Então Maria não é albina, mas o pai é. Ela é casada com João, que também não é albino, mas cuja mãe é. Então João também não é albino, mas a mãe é. Então a mãe vai mandar azinho para ele. João é heterozigoto. Numa consulta ao geneticista, o médico explica ao casal a probabilidade de eles virem ter uma criança albina. Qual probabilidade seria essa? Pô, gente, tranquilo, né? É cruzar azão com azão. Azão do pai, azinho do pai. Azão da mãe, azinho da mãe. Azão, azinho. Qual é a chance de ser albino? Uma chance em 4 possibilidades. Uma chance em 4 possibilidades. A probabilidade de uma criança desse casal nascer albina é de 1/4 ou 25%. 1/4 ou 25%, gabarito correto da questão 9, letra C, de coração. Tudo bem? E para fecharmos a parte das atividades iniciais, a acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 em cada 25 mil pessoas no mundo. 1 em cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas. Ou seja, quem é azinho não é anão. Quem é azão alguma coisa, aí sim vai ser anão, pelo que ele falou até agora no enunciado. José é um anão. Então vamos lá. José, ele é anão, então ele é azão, traço. Filho de mãe anã e pai sem nanismo. Então o pai do José não tem nanismo, o pai do José é azinho. Esse azinho do pai foi ótimo, porque deu para entender o genótipo do José. O pai azinho só pode mandar azinho para o filho. Então José vai ser azão, tá? Ele é casado com Laura, que não é anã. A Laura, ela não é anã. Quem não é anão é azinho. Perfeito? Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha e essa filha ser anã? Filha e anã. Chance de ser filha, gente, 1/2. Chance anã, temos que ver o cruzamento dos pais, né? José pode mandar para o filho azão ou azinho. Laura só pode mandar azinhos. Então, azão, azinho.
Azão, azinho, azinho, azinho. Lembre que anão é uma característica como zigoto dominante nessa doença, da acondroplasia. O nanismo da acondroplasia é autossômico dominante. Então, só vai ser anão quem tiver o azão junto. A chance de anão, então, é 2/4 ou 1/2. 2/4 ou 1/2. E menina, multiplicamos as probabilidades. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. 1/4 ou 25%. 1/4 ou 25%, gabarito correto, letra B de bola. Perfeito? Fechamos, então, as nossas atividades iniciais desse capítulo 11. Vou gravar capítulo 12, 13, 14, 15, 16, que tiver de genética, e mandar sempre para vocês disponível, tá bom? Qualquer dúvida que tenha, me procura que eu tiro a dúvida com vocês. Caso não tenha dúvida, caso as questões tenham ajudado, vou ficar muito feliz. Tomara que tenha tudo certo para vocês aí, tá bom? Beijo, abraço, bons estudos, fiquem bem. Deixa eu só tirar aqui para me despedir olhando bonitinho que eu tenho que ver para fazer a despedida agora sim. Então tá, gente. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Beijo grande, bons estudos.